Olá pessoal, vamos falar hoje de história da psicologia. Então, para a gente poder entender um pouquinho a história da psicologia, a gente precisa escolher qual caminho que a gente vai tomar para estudá-la. Né? Eu gosto de começar a estudar a psicologia a partir do momento que a gente começa a pensar de uma forma mais filosófica. Então a gente vai buscar aonde que começa essa brincadeira. E a gente vai chegar então numa ideia de que a partir do momento que há a necessidade de estudar o comportamento humano para se entender o que acontece no comportamento humano, a gente já começa a pensar psicologia. E o comportamento humano começa a ser observado quando nós estávamos na caverna. Essa cultura grupal, quando inicia nesse momento histórico, né, através aí da antropologia, a gente chegou lá, começa a nos mostrar algumas coisas um tanto quanto interessantes sobre o comportamento humano. Nós tínhamos aqui dois grupos, né, o grupo masculino e o grupo feminino. Então tinha as meninas e os meninos, ponto. Os meninos caçam e as meninas cuidam da preservação da espécie. O que é isso? Né? Procuram desenvolver o melhor possível as suas proles. Né? É uma questão extremamente instintiva, um tanto quanto primitiva, muito primitiva. Né? E a gente começa a observar assim que muitos dos comportamentos que aconteciam nesse momento, eles eram singulares. Como, por exemplo, não havia humor, né? Então as pessoas não tinham esses sentimentos de alegria, de tristeza. Era uma coisa diferente, né? Luto, também não. Então, de repente, eles estão ali, né, como nós estamos vendo nessa figurinha, todos sentados ali, numa boa, de repente um morre, e para os demais ele só parou de responder, mas ele vai ficar ali, né, até apodrecer e virar aquela pilha de ossos que tem ali no cantinho. Por quê? Bom, primeiro, o cheiro não ia mudar muito o ambiente ali, né? Nós temos que nos lembrar disso, né? O momento histórico onde estamos inseridos. Então começa a ter essa questão bem comportamental, bem de grupo, né? E aí daqui a pouco o ser humano começa a aparecer com algumas funções diferentes, né? Tem o cara lá que vai estar caçando, o cara que vai estar pescando. Isso começa a moldar um pouquinho esse parâmetro de sociedade, trazendo funções diferentes. Lembrando, vamos voltar aqui depois, volta aqui, ó, a questão da caça, né? Lembrando que o ser humano ele está, neste momento, parte ali na pirâmide alimentar no meio, né? A gente não está no topo como hoje em dia, né? Então tu podia sair para caçar e de repente virar a caça ou virar o caçador. Dentro desse grupo todo de seres humanos que nós temos nesse ambiente, nesse momento histórico, quando acontecia alguma coisa diferente com alguém, ele acabava sendo excluído. Então o cara que quebrava uma perna na caçada, ele acabava sendo excluído, porque ele não tinha mais condições de estar caçando, ele não servia para nada. E aí de repente esse cara ele começa a ficar um pouco afastado, né? E aí eu vou dar uma brincada aqui com a história, né? Ele começa a ficar um pouco afastado desse grupo e ele começa então a provar coisas diferentes. Ele não consegue caçar, tá morrendo de fome, ele olha um bichinho lá comendo uma planta, ele vai lá e come a planta. Ele olha outro comendo uma fruta, ele vai lá e come a fruta. E assim ele começa a descobrir coisas. Então esse cara ele tem uma função legal também, né? E eu brinco muito que esse cara de repente lá pelas tantas comeu um cogumelo meio estranho que estava no chão lá e começou a ficar doidão, né? E aí ele começa dentro daquela viagem, né, daquela questão muito subjetiva, ele começa a trazer explicações que até então não existiam para aquelas situações todas do dia a dia, a chuva, o sol, os animais e coisa e tal. E aí começa a aparecer então as explicações do comportamento humano através do surgimento dessa sementinha que depois vem a ser a questão da religião, né? Então começa a surgir essa primeira forma aí, né, muito embrionária ainda de religiosidade, aonde as explicações para o dia a dia começam a surgir. Pouco depois começa a aparecer a questão mais mitológica e aí separa então, né, o ser humano em grupos, né, nas questões mais tribais, e aí então começa a surgir toda uma explicação dos fenômenos mitológicos, dos personagens mitológicos, aonde nós temos então na história primeiro formato de guia, né, de como que o ser humano deve se comportar através da mitologia, principalmente, né, a mais conhecida por nós, a mitologia grega, que coloca ali então
bem direitinho como que cada pessoa devia se comportar em determinado momento. Os gregos também trouxeram a filosofia, que nos traz muita coisa importante, principalmente o conceito de ciência. Né? O conceito de ciência é a questão metodológica de como as coisas funcionam. E através dessa metodologia, a psicologia então se torna psicologia posteriormente. Mas antes disso, vamos falar aqui desses gregos aí, né? Que é tudo um bando de louco, mas traz algumas ideias muito bacanas. Por exemplo, Pitágoras, né? Pitágoras na matemática é um monstro, um cara fenomenal. Na psicologia ele botou umas bolas fora. Por quê? Porque o Pitágoras ele diz que a sabedoria é dos deuses. A gente consegue chegar lá se a gente, né, rezar muito, se a gente obedecer muito eles. Né? Já o Parmeníades, né, ele não concorda muito. Ele diz que para chegar à verdade a gente tem que buscar a razão. Ok, até aí muito bem. Só que aí daqui a pouco ele escorrega também, né? Porque ele diz que só existe, que nada pode mudar, só existe o ser imutável. E pô, a gente sabe que não é bem assim, né? As coisas mudam muito. Aparece um outro cara nesse meio tempo aí, que é o Heráclito, que particularmente eu gosto muito das ideias dele, né? O Heráclito diz que tudo flui, que o Logos é o princípio cósmico e principalmente, e aí nesse ponto aqui eu acho que ele deve ter provado aquele mesmo cogumelo lá do outro cara lá atrás, né? Ele um dia está parado ali na beira do rio e ele entra no rio, ele olha, ele sai do rio, ele olha de novo, ele entra no rio, pá, e aí ele vem com essa máxima, né? Ele chega lá para os discípulos dele, para os alunos dele e fala, olha galera, a gente não entra no mesmo rio duas vezes. E aí ele fez uma pergunta muito importante que eu gosto de provocar esse conhecimento, né, esse questionamento. Né? Tá bom, eu vou fazer a mesma pergunta então. Temos aí já mais de 2000 anos, mas vai lá, mesma pergunta. Se nós não entramos no mesmo rio duas vezes, quem sai do rio é a mesma pessoa que entrou? Né? Não vou dar a resposta agora. Então pensem sobre isso. Depois dele aparece esse outro barbudo aqui, tá na moda o cara, né? Que é o William Wundt. Né? O Wundt, né? o William, ele foi o cara que montou o primeiro laboratório experimental de psicologia. Tá? Ele fez isso em 1878, 11 anos depois surgem os primeiros congressos, então já tinha muita coisa sendo pesquisada e a psicologia faz bum, ela estoura no mundo, né? Porque muita gente estava pesquisando aquelas coisas, mas não sabia exatamente o que era aquilo, né? Então, quando aparece a ideia desse alemãozinho, a coisa meio que toma um norte e vira ciência. Quando vira ciência, então a gente tem aí aqui sim o surgimento da psicologia, o nascimento da psicologia enquanto ciência. Data de 1878. Mas, se nós formos observar, a primeira vez que o termo psicologia surge foi em 1590, né, com o Rudolf Glocenius. Né, ele coloca lá, ele era professor de filosofia, e ele coloca lá, então, pela primeira vez ele vai usar esse termo, né, psicologia, de uma forma ligada, então, às questões de comportamento. Nós temos também aqui, nesse momento histórico, uma grande influência da fisiologia, que é o estudo de como o comportamento se funciona, né? Como os organismos funcionam, não o comportamento, como os organismos funcionam. E a gente começa a observar que muitos destes fisiólogos, então, né, eles estão pensando na forma como o organismo funciona, ligando para aspectos também psicológicos, e eles estão cada vez mais se relacionando com a psicologia, como por exemplo aqui, né, o processamento da informação através do sentido. Né? Pô, se eu passo a mão em alguma coisa áspera, como é que eu sei que é áspera? Como é que chega daqui até aqui dentro? Entende? Tudo isso eles vão buscando. Claro que para ter ciência, né, eles vão medindo tudo. Tá bom? Nós temos então nesse momento histórico muita coisa acontecendo na Europa, muita pesquisa surgindo, pouca coisa nos Estados Unidos, mais é na Europa, onde na França aparece a ideia lá do Comte, né, que ele diz que tinha que destruir radicalmente a psicologia ilusórica, derradeira, transformação da teologia, né, que tão vãmente tentava reanimar nos dias de hoje. Ele não gostava muito do que estava acontecendo. Certo? Ele diz que mexia muito com essa história da alma. Né? No Reino Unido também tinha essa visão, eles diziam que a psicologia estava insultando a religião, pondo a alma em pratos de balança. Por que a alma?
porque eles tinham essa ideia, assim, né, do tipo, pô, psique em grego vem da alma, então, pô, é o estudo da alma, o estudo do comportamento, tudo mais. Começa lá nos gregos, né? Aí um outro negócio importante, os gregos, eles quando estudavam, quando entendiam e compreendiam essa questão de alma, eles sabiam, inclusive, no corpo humano, onde é que ficava a alma. Eles diziam, olha, a alma está neste lugar, não vou dizer qual é, mas vou perguntar para vocês. Primeiro, você tem alma? Segundo, aonde fica a sua alma? Dentro do seu corpo, tá bom? Depois a gente vai falar sobre isso. Então falamos aqui França, Reino Unido, na Alemanha, em Berlim. Na Alemanha o pessoal está começando a trabalhar muito com essa história, né, humboldtiana, de ensino e pesquisa. Então eles, para poder ensinar de forma correta, pesquisavam e produziam muita coisa. Aí a gente vai ter, né, uma turma de filósofos aparecendo com questões muito próximas da psicologia, que vão produzir bastante. A gente vai ver depois aí que tem uma lemoada forte. Na Inglaterra, né, falamos ali a questão do Reino Unido, mas na Inglaterra começa a aparecer, especificamente ali na ilha, começa a aparecer toda uma decadência daquele socialismo mentalista, e surge o evolucionismo, né? Começa a aparecer as ideias lá do Darwin com muita força, enquanto nos Estados Unidos se está trabalhando ainda em cima do pragmatismo. Aí nós temos, então, falei da Alemanha, opa, vamos tentar deixar a imagem do cara aqui, não dá? Não. A gente tem aqui o Miller, né? Que veio a falecer em 1858. O Miller, volta para cá. O Miller, então, aqui ó, do outro lado, ele foi professor em Berlim, né? Ele estava na Universidade de Berlim, se forma por lá, foi professor em Helmholtz, né? Foi professor do Helmholtz, que é esse outro cara aqui do outro lado, me atrapalhei aqui, perdão. Ele escreve esse livro aqui, né, que é o livro de mão da psicologia dos homens, né? Fala da doutrina das energias nervosas específicas, então ele começa a falar sobre os termos sensoriais, sobre a questão psicológica e fisiológica das sensações. Ele descreve as expressões faciais e as emoções, né, os seus padrões, e ele acreditava que o ser humano, tanto na mente quanto no corpo, está sujeito às mesmas leis naturais que os corpos inanimados. Bacana. Esse outro carinha aqui do outro lado, né, o Hermann, foi aluno, né, então o Hermann, ele vai ser a verdadeira base da psicologia experimental. A ideia dele era conhecer as sensações. Ele foi opositor aos vitalistas, né, que afirmavam existir forças não físicas perceptíveis aos sentidos. Ele falava das forças orgânicas e inorgânicas, da maneira como elas eram percebidas e podiam ser medidas por meios mecânicos. Ele está falando aqui da fisiologia mecânica. Ele vai estudar a fisiologia e a física da visão, através do oftalmoscópio, né? Então a ideia dele era como é que primeiro ele começa a pensar como que chegava, né, a informação lá no cérebro, e aí depois ele traz aquela teoria de percepção, né, onde a sensação é a capacitação do estímulo, enquanto a percepção compõe-se da sensação e da experiência, essa frasezinha dele, né? Essa é a ideia desse cara. Ele diz que a percepção está longe de nos relacionar de um modo simples e direto com o mundo externo, porque cada um enxerga a realidade de uma forma diferente. Já falava então o Helmholtz. Depois vem o Rudolf Lotz, né? O Lotz, então, ficou estranho aqui, o texto de um e a foto do outro não encaixou muito bem aqui no slide. Agora deu, consegui. Tá. Então aqui, esse é o Lotz, né? O Lotz está preocupado com as bases fisiológicas da psicologia, a explicação da percepção de espaço, principalmente, é parte nativista desse contexto, né? Fala bastante de Kant, né? Ele sustenta que não pode não pode se perceber sem construir em termos espaciais, então a gente precisa ter essa questão espacial também. E a parte empírica dele são os pormenores entre as várias partes diferentes, quando tocadas, devem-se à aprendizagem. Então ele está falando bastante também dessa questão de sensação. Aparece aqui o Weber, né? Com esse óculos muito louco. O Weber, ele então estuda na Universidade de Leipzig. Percebam que todos eles, a maioria, praticamente todos esses que a gente falou até agora, estão naquele mesmo berço ali, né? Ele faz um estudo pioneiro dos órgãos dos sentidos e da sensibilidade, da pele, importante, né? Ele também não é psicólogo, ele é um anatomista e fisiologista. Ele fala das mudanças físicas, que nem sempre trazem mudanças psicológicas, né? Elas nem sempre produzem essas mudanças. Ele fala do problema aqui da relatividade perceptual, ele se inspira lá no Bernoulli, né? Que lá em 1838 fala que um franco, ou vamos botar um real aqui, né, vale mais para um homem pobre do que 10 francos ou 10 reais para um homem rico. Então é uma questão aqui também, né, de subjetividade, de percepção
né, a questão desta relatividade. E aí ele pergunta, né, qual é a melhor diferença, qual a menor diferença entre dois pesos que pode ser percebida com confiabilidade? Né? Ele vai procurando essa linha aqui. Né? Percepção da diferença não é fixa, mas ela é variável e depende do tipo de peso apresentado. Capacidade para discriminar pequenas diferenças de um estímulo depende não só da intensidade do estímulo, senão também de uma certa relação entre a diferença de peso e o peso padrão utilizado no experimento. Então percebam que eles buscam esse conhecimento relacionado com a psicologia, mas não diretamente lidando com a psicologia, mas é assim que ela começa a surgir com essas pesquisas. Tá? Aparece depois o Gustavo aqui, né, o Fechner. O Fechner ele era físico e filósofo. Ele escreve um livro muito interessante chamado Elementos de Psicofísica. Bárbaro a ideia dele. Esse material ele volta a ser muito pesquisado agora, depois dos anos 2010, com a tecnologia. Né? A gente consegue entender mais daquilo que ele falava lá em 1860. Né? A problematização dele aqui é a relação entre fenômenos físicos e mentais. Ele expande a teoria de Weber, né, estabelece a psicofísica. Psicofísica é a ciência exata das relações funcionais de dependência entre o mundo físico e o psíquico, em que o evento físico é medido e controlado com instrumentos da física, e o evento mental era indiretamente registrado mediante o relato verbal dos sujeitos experimentados. Então ele já estava fazendo uma ciência bacana lá atrás. A psicofísica prefere adotar a abordagem que leva em conta a dependência do espírito relativamente ao corpo, pois só o físico está imediatamente acessível, ao passo que a medição do psíquico somente pode ser obtida sendo dependente do corpo. Né? Aí tem o nomezinho do original aqui do livro dele, né? Elements der Psychophysik, de 1860. Métodos psicofísicos capazes de quantificar de forma precisa a consciência imediata de um estímulo, a sensação, essa é a ideia dele. Tá bom? Mas então, o que vai ser a psicologia? Em linha geral, a psicologia vai ser aqui, ó, uma ciência que visa compreender as emoções, a forma de pensar e o comportamento humano. Então, a gente observa as emoções, o pensamento cognitivo e o comportamento. Okay? Existem várias áreas e linhas de atuação, são diferentes. Tá? Áreas de atuação vai ser aquele momento onde está sendo colocado em prática. Então nós temos a psicologia do esporte, a psicologia organizacional, a psicologia hospitalar, a psicologia social, a psicologia dos grupos, a psicologia dos desastres, a psicologia e por aí vai, né? A psicologia clínica, escolar, enfim, a área de atuação. E existem as linhas, as abordagens que traz o pensamento psicológico que cada psicólogo vai utilizar para trabalhar em determinada área, que vai ser desde a abordagem centrada na pessoa, a Gestalt, ou ao behaviorismo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso, psicodrama, psicanálise, vamos conhecer a psicanálise também, comportamental, né, a psicologia comportamental e a psicologia analítica. Tá? Essas são algumas das que são, ainda tem a existencialista, tem, enfim, essas são algumas das que são regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, tá bom? Nós temos na nossa região mais a transpessoal. Muita gente trabalha com ela, estuda ela, porém ela ainda não é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. Bom, botei aqui, ó, psicologia transpessoal não reconhecida. Psicologia vai ser a ciência da alma, ou da psique, ou da mente, ou do comportamento, ou, e por aí vai. Refere-se, na verdade, a um conjunto de funções que se distinguem em três grandes vias. A via ativa, que vai ser o movimento, o intestino, os hábitos, a vontade, a liberdade, as tendências e o inconsciente. A via afetiva, prazer e dor, emoção, sentimento, paixão e amor. E a via intelectiva, sensação, percepção, imaginação, memória, ideias e associação de ideias. Essas três vias vão se articular então nas grandes sínteses mentais, tais como atenção, linguagem e pensamento e inteligência, julgamento, raciocínio e personalidade, que foi descrito lá em 1958 e nós utilizamos até hoje, inclusive para poder fechar os nossos laudos quando fazemos a avaliação, né, de personalidade de algum sujeito. Aqui estão conhecidas também essas vias, né, como funções cognitivas, afetivas e conativas. E aqui nós temos alguns dos grandes nomes aí da psicologia, né? Aqui o Jung, o Freud, o Carl Rogers, o Maslow, esse aqui é o cara que desenhou a pirâmide, e esse carinha aqui é o Skinner, né, que tem uma contribuição enorme para a psicologia, inclusive foi parar lá no desenho dos Simpsons, né, é o diretor da escola do Bart. Tem esse videozinho para vocês assistirem depois, o link vai estar aqui no material, mas nós vamos vê-lo na aula. E esta foi
um breve resumo da história da psicologia. Até mais!